Mas dinheiro é muito espiritual, mais do que muitas coisas que a gente pensa que é e não é, tá? Dinheiro é muito espiritual, mas a maneira com que nós lidamos com ele, com o dinheiro, influencia diretamente a nossa vida com Deus. Existe 215 versículos na Bíblia que falam de fé, 218 que falam de salvação, mas existe 2084 versículos que falam de dinheiro, riqueza ou negócios na Bíblia. Então é 10 vezes mais sobre fala de salvação ou que fala de fé, tá? Então é que quando você começa a falar sobre isso, começa a pesquisar, você começa a ver. Jesus falou 28 parábolas, e sendo que 16 dessas parábolas, ou seja, mais da metade, falam de negócio, dinheiro, riqueza. Nós não estamos aqui falando, quando nós falamos de riqueza, de negócio, de dinheiro, não estamos falando para tirar oferta, para você dar para a igreja. Estamos falando para você. Quero que você entenda que é você que tem que ser próspero. Não é para tirar, para acrescentar na sua vida. Nós estamos investindo em você, para você ser próspero. Porque se não muda a mentalidade, não muda o resultado dela. Primeira coisa é a mente. Se não muda a mente, não muda as atitudes. Continua a mesma atitude. Tem que mudar é a mentalidade. E Paulo diz que nós temos que ser transformado, renovando a maneira de pensar. E a palavra de Deus, então, ela traz clareza, revelação. E a gente, então, muda a maneira que pensava para pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, nós estamos ensinando o pensamento de Deus a respeito da vida financeira das pessoas, principalmente da igreja, que é você. Então, nós estamos ensinando o pensamento, como Deus pensa e como Deus quer que você pensa, o que Ele pensa. Isso é unidade, quando um pensa o que o outro pensa. Paulo disse: eu quero que vocês pensem a mesma coisa. Manipulação? Talvez seja, mas é de Deus. Agora cada um pode pensar o que quer, é livre. Agora só existe poder na unidade, não existe poder na independência, tá? Um pensa assim, outro pensa assim, tal. Poder está quando somos um, tá? Então Deus quer que aquele que se una a Ele não seja só uma unidade, como eu posso dizer, só espiritual. Na maneira de pensar também, como Deus pensa, eu tenho que pensar. Deus quer que eu pense o que Ele pensa. E o que Deus pensa? A Bíblia é o pensamento de Deus. Você quiser saber o que Deus pensa, leia a Bíblia. A Bíblia é o pensamento de Deus. Está escrito, está registrado. Então eu devo pensar o que Deus pensa a respeito de tudo o que Ele fala que pensa. Então, o dinheiro tem sido, o amor ao dinheiro tem sido um dos grandes males do mundo inteiro. E isto também infectou as pessoas que se tornaram igreja. Então, pensa bem, é possível eu viver na doutrina de Cristo com princípios de Satanás na minha vida? Olha só, eu posso servir a Deus na doutrina de Cristo, vivendo princípios de Satanás na minha vida. Então, uma coisa aqui, mas eu estou vivendo com outra lá aqui também, tá? Então, isso tem que ser tirado do nosso meio, tá? Deus vai fazer coisas muito grandes com você, e eu tenho dado testemunho de você, da igreja, da sua vida, e por isso eu quero então ensinar cada vez mais sobre isso. Eu estou ensinando, não estou ensinando aqui para tirar dinheiro de você, não preciso. Deus é que cuida de mim, tá? Não preciso. O que preciso é que você seja próspero. Isso, você ser próspero. Pense grande. Ah, mas eu gosto de ser pobre. Por quê? Porque dinheiro não traz felicidade. E a pobreza traz? Não, né? Então seja próspero em vez de ser pobre.
Ah, mas o senhor não gosta do pobre? Das pessoas sim, eu não gosto da pobreza, da miséria. Você não gosta, porque miséria não é de Deus, é do diabo. Estou falando de um espírito. Miséria é um espírito, pobreza é um espírito, prosperidade é um espírito, fé é um espírito, incredulidade é um espírito. Entenda o que eu estou falando? Não estou falando de pessoas. Pessoas pobres nós amamos, ajudamos e vamos lá. Eu faço casa, eu faço telhado, eu vou para cima, eu corto grama, eu limpo o pátio, eu faço tudo pelas pessoas. Eu estou falando do espírito, de uma mentalidade do diabo, de miséria, de escassez, de pouco. E que isto, uma vida inteira, esteve dentro da igreja e nunca era pregado ou repreendido esse espírito. Por quê? Porque as pessoas não queriam que repreendesse esse espírito. Na verdade era o diabo que não queria que esse espírito saísse de dentro da igreja. Aí as pessoas faziam a obra de Deus, alugavam um prédio e não conseguiam pagar o aluguel, cortava a luz, cortava a água e passava vergonha, e era envergonhado. E daí saiu, ia para outra cidade, outro lugar, alugavam lá de novo, compravam e não pagavam. Toda essa miséria, e a igreja sendo envergonhado, e os irmãos sendo envergonhados, a igreja, o pastor, todo mundo sendo envergonhado. E não podia falar de dinheiro, porque eles ficavam bravos, saiu da igreja. Hoje nós temos o seguinte, irmão: se você quer sair da igreja por falar em dinheiro, nós vamos falar a vida toda e cada vez mais. Essa igreja vai ser muito próspera. Se há um espírito, nós combatemos o espírito da miséria, da escassez, do quase nada, do endividamento, sempre devendo, da miséria. Isso nós combatemos, esse espírito. Não vai ter entre nós esse espírito. Não estou falando de pessoas. Pessoas, nós amamos as pessoas e queremos ajudá-las, elas, a sair desta miséria. Como é que se sai disso? Mudando a mentalidade. Primeira coisa: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas Jesus disse que os pobres sempre vai ter muito pobre, nós não vamos conseguir mudar a mente de todo mundo. Agora me diz, você já viu um judeu mendigando, pedindo ajuda de casa em casa? Você já viu isso? Não. Eles são os mais ricos no mundo. Eu fiquei indignado dentro do ônibus, dentro do metrô, que nós estamos dentro do metrô, veio um senhor cego, não era muito velho, ceguinho, uma caixa de som aqui, um som: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Eu digo: dentro do metrô, então, tá bom, ceguinho, tirando oferta. Irmão, eu que enxergo bem, sei falar bem, já estava meio perdido dentro daquele metrô, sabe, tal, nervoso para não errar, porque está no lugar, está na porta, trem, tanta coisa, não sei onde entra, onde sai. O cara é cego, consegue andar naqueles metrôs por dentro, por tudo, sabe, passa, não cai em lugar nenhum, tal. Me diga uma coisa: não era mais fácil alguém arrumar um serviço para ele sentado numa empresa que tem milhões de lugares que precisa, você não precisa enxergar nada, você só precisa ouvir e falar, só isso, tá? Não era mais fácil não ia trazer dignidade para ele. Eu trabalho numa empresa, tem carteira assinada, sabe, tem meus direitos, sabe, lá tem o horário para cumprir, chega em casa e tal. Mas não traz mais dignidade do que andar de trem em trem, dependendo que alguém dê uma moeda dentro de um trem, andando o dia, dentro do metrô, andando o dia inteiro para conseguir algum sustento assim? Não era mais dignidade assim? Vejam só que o problema está na mentalidade. Ele é perfeito, com saúde e tal, você pode andar o dia inteiro dentro de um trem, sabe, para lá e para cá, daquele jeito, ali pedindo, com uma caixa de som no peito e ainda pedindo, pode trabalhar, meu Deus, era só conseguir um emprego para ele em algum setor que não precisa enxergar nada, tá? Só falar, abrir a porta, fechar, quem é que está, é fulano de tal, tá bom, tal, sei lá, alguma coisa assim. Tem milhares de serviços que não precisa enxergar nada, tá? Mas traria para ele dignidade, ele se sentiria bem, a família também. Sabia que ele está trabalhando? Está numa grande empresa, trabalha no setor dele assim, vai e volta e trabalha, cumpre horário e tal, ali, dignidade, sabe?
Daí o diabo leva a pessoa que pode fazer algo com dignidade e tal, para levar a mendigar, para tirar, roubar a dignidade dessa pessoa e destruí-la completamente, dizer que ele é o imprestável e que vive de esmola. Isso é do diabo, não me diga que isso é de Deus, porque Deus não é assim. Preste bem atenção no que eu estou falando, vamos falar outra coisa. Eu estou falando contra um espírito de miséria que toma conta das pessoas, e a mentalidade, pobreza está na mente pobre, tá? A mentalidade, mas pobreza é um espírito, saiba que é um espírito, tudo quebra, tudo estraga, tudo dá errado, porque é um espírito que está operando, e você tem que vencer esse espírito. Como é que vence ele? Você não aceita mais ele na mente. Não é isso para mim. Para mim Deus tem algo grande, já conquistou na cruz, e agora eu vou tomar posse daquilo que Jesus já fez para mim. Agora é só eu tomar posse. E daí você começa a mudar. Mudou a mentalidade, mudou tudo. Aí você não aceita mais aquele espírito, você não é mais bem-vindo aqui. Você agora tem que sair da minha casa. Você vai sair da minha vida, do meu esposo e dos meus filhos, e da minha casa, tá? E essa casa está tudo caindo, tal, e tudo quebrado. Faz a fogueira santa em nome de Jesus e taca fogo naquele espírito também, sabe? Vai tudo, tá? Para mudar completamente, porque Deus o salvou. Se você tem fé para ser salvo, você também tem que ter fé para prosperar. Ah, nós vamos ser tudo rico? Não, mas vai ser todo mundo próspero. Isso vai. Você ter suficiente para você e para abençoar outras pessoas também. Nós vamos ser uma igreja muito próspera, já bota isso na sua cabeça. Nós vamos ser uma igreja muito próspera, essa igreja aqui. Vamos crescer, e as pessoas que estão aqui vão crescer também financeiramente, tá? Deus vai dar muitos negócios, muitos empreendimentos, vai, em nome de Jesus, é para você. Eu profetizo isso. E eu quero dizer para vocês que Deus tem me dado um dom que é de prosperidade. Disto não tinha, tá? Era o contrário, mas agora tem dado. Eu fui numa igreja e o pastor disse, cheguei na igreja, lá não tem ar-condicionado, mano. A igreja tem muitos anos, não tem ar-condicionado, e lá é quente, né? E daí o pastor disse que precisava usar. Daí, então, depois de pregar, levantei uma oferta lá para a igreja, para usar. E também deu 51 mil numa noite, no domingo. Na segunda-feira, eu disse para o pastor, tem que pintar essa igreja, tem que pintar esse teto, tem que arrumar esse data show, que era pequenininho, sabe lá. Tem que fazer um hall de entrada bonita, aquela fachada na frente é horrível, você tem que mudar. Ele levou nós, quem já foi no Madeiro comer o hambúrguer do Madeiro? Poucos, né? Amém. Quando você tiver a oportunidade, vai, tá? Madeiro, tem do lado da van ali, quem vai para Criciúma, certo? Tem, vá. Você nunca comeu, sabe que é um hambúrguer se você não comeu do Madeiro, tá? Não é nem McDonald's, não é o Burger King, aquele não, sabe, é diferente. Quanto é o X aqui lá na vila? Quanto é? 10 pila, né? Tá. 12, isso. Do Madeira é 36, tá? Mas pode pagar os 36, que vai ser muito melhor, muito mais prazeroso do que aquele da vila por 12. Agora, quando nós chegamos lá, entramos lá, no hall de entrada já, do Madeira, coisa mais linda, as verdes, as luzes e tal. Eu parei e disse, pastor, aqui ó, isso aqui tem que ser o hall de entrada da igreja lá, olha aqui, é chique assim, tá vendo? Daí nós entramos, sentamos lá, né? Estava eu e Israel, família dele também, muito querido, né? E eu disse, por que nós escolhemos vir aqui, pastor? Sei lá, ambiente, né? Ambiente, produto, né? Produto e ambiente, tá? Por que a gente não foi lá na vila que é 10 pila? Não tem ambiente, né? Ai, feio, tá? Péssimo, atendimento, produto, tá? Pois é, a igreja também tem que ser assim. Tem que ser o melhor ambiente para a igreja, tá?
um hall de entrada, um ambiente, tudo. Por que para a igreja tem que ser quebrado? Por que tudo que é para... Não estou falando do prédio, tá? Não estou falando das coisas materiais, estou falando para a igreja. Quando eu falo de igreja, estou falando de nós, mas tem que ter um ambiente para nós. Por que a gente foi lá no Madeiro, pagou R$36 por um hambúrguer e R$9,90 por um suco de pêssego, que eu adoro aquele. Tomei 3 canecas assim. Do refil. Porque é maravilhoso. Então, eu disse, a igreja tem que ser assim. Daí no outro dia o pastor pediu, então, eu dei as ideias para ele, já faz a fachada assim, já faz assim, aqui faz assim, daí mostrei os nossos já. Coitado, estraguemos o pastor hoje, né? Porque mudou a mentalidade deles. Nós impactamos e mudamos mentalidade das pessoas. Ele já pensa diferente. E essa semana ele já começou uma revolução para reformar e fazer tudo diferente, porque mudou a maneira de pensar, a mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar. Isso é transformação, que Paulo está falando ali. Aí no outro dia ele pediu para a gente levantar uma oferta. Levantei e deu mais 25 mil. Então a oferta que eu fui lá em 2 dias, eu levantei uma oferta para a igreja lá, nada para mim, para a igreja lá, 76 mil e uns quebrados, né? E não era gente rica que tinha, irmão, era a igreja normal, gente simples, tal, lá. E parecia que não ia ter nem 5 mil para ofertar lá. E o que é isso? Um espírito de fé. Comecei a pregar e o espírito de fé começou a ser ativado no meio da igreja. Isso. Entenda bem. Nós não estamos falando de dinheiro. No fundo, não é dinheiro. É um espírito de fé, que é muito mais do que dinheiro. Muda. E entra um espírito de fé. Sabe aquele espírito de miséria, de escassez, do pouco, do quase nada, que vai acabar, que está tudo terminando. E entra um espírito de fé. Aí muda tudo, tudo muda. Daí no outro dia o rapaz mandou lá que nós oramos, não sei se foi eu orei por uma pessoa, não sei se tu orou por uma pessoa também. Não, mas eu orei por um e disse, sabe, amanhã vai mudar na tua vida. Amanhã Deus vai fazer já mudar na tua vida. É um que eu orei, eu sei que eu orei por isso. Aí depois teve um lá que ela ofertou pela fé R$1.000, ela não tinha, no domingo. A segunda-feira apareceu os 3 mil na conta dela, lá que ela não sabe, sei lá, de repente depois foi ver, da onde, quem depositou, tá? Um dia eu também recebi aqui, que apareceu na minha conta, né, ali e tal, mas daí acharam a minha conta lá de quando eu era pequeno e trabalhei, tinha o PIS, né? Tinha 13 anos, né, quando assinou a minha carteira assinada com 13 anos, trabalhando, sabe, 10 horas por dia na fábrica de calçado, tá? Ali, acharam a minha conta e depositaram dinheiro dali, que eu nem imaginava, depois mais não sei quem que botou ali, tá? Então, Deus traz, tá? Então nós estamos falando de um espírito, combatendo um espírito, tá? Esse espírito é o espírito de Mamon. Jesus foi o que mais falou sobre financeiramente, tá? E disse, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Então não é aonde está o coração, é aonde está o tesouro. O que é o teu tesouro, né? Ali vai estar o teu coração. Então olha, o coração sempre vai atrás do tesouro. Se existe algo que nós valorizamos, que é importante para nós, o nosso coração irá atrás dele. Então muitos dizem que não se importam com o dinheiro, mas a maior parte das pessoas é controlada pelo dinheiro. O dinheiro governa. Por mais que a pessoa tenta disfarçar às vezes tal, e parecer espiritual, o dinheiro controla muito as ações das pessoas. Porque algumas pessoas ficam ansiosas, perdem o sono de noite por falta de dinheiro.
Por que outros perdem o sono de noite? Porque tem muito dinheiro e daí tem que guardar aquele dinheiro com medo de roubarem o dinheiro. Então o dinheiro, tá, acaba sendo um problema para quem não tem, e para quem tem também é um problema. Então ele causa um problema para os dois. Quando tem e quando não tem, continua o problema. Aqui o problema é a falta de sono. Mas por quê? Porque não tem. E o outro tem. Então por que está com sono? Porque tem medo de roubar, de perder. Sabe o que vai fazer com medo de perder, e se não der, e eu apliquei, e eu fiz isso, e se roubar e tal, e se o Collor assumir de novo e tirar o dinheiro que eu botei na poupança. Você lembra que eles fizeram isso também? Tudo, não tem. Tá. Toda verdade é como uma estrada, né? Que tem ambos os lados, um abismo, dos quais nós tentamos fugir todo dia, tá? E tem que cuidar para não cair de um lado ou do outro. E o diabo quer nos desviar tanto para a esquerda quanto para a direita, ou seja, para que você seja avarento tendo dinheiro, ou na miséria não tendo dinheiro e sendo avarento também, né? O que faz a diferença? Para Satanás não faz diferença, desde que não ficamos firmes na estrada, né? Então, você tem que ficar no meio. Não é a teologia da prosperidade, né? Que agora descobri a teologia da prosperidade. Quanto eu mais dou, eu mais vou ter. Quanto eu mais investir, mais Deus vai me dar. Não é isso. Isso não é bíblico. Então a teologia da pobreza, que quanto eu mais coitadinho, mais miserável, quanto mais eu entregar tudo, renunciei tudo, deixei tudo, Deus vai me amar mais. Não vai te amar mais por causa disto. Mas olha tudo que... Então, é o mesmo egoísmo, sabe, da pessoa que diz, eu é o que mais dou na igreja, que mais abençoo a obra de Deus, né? Agora o outro diz, olha, eu deveria ser mais honrado, porque eu é o que estou pagando o preço mais alto, eu renunciei tudo, dei tudo para a igreja, para agora, e daí eu vivo sem nada, olha o preço que eu pago. Não quer dizer nada, isso não está fazendo o certo. O certo não é a teologia da pobreza que você compra, que dá mais, que recebe mais. Esquece, não funciona assim. A Bíblia não diz isso. E não é a teologia da pobreza que você tem que dar tudo para a igreja e viver na miséria. Também está errado. O que está certo? O que está certo é que tudo é de Deus, e nós usamos como mordomos seus. Nós cuidamos daquilo que Deus deixou na nossa mão, mas tudo pertence a Deus. Mas você não tem que dar tudo para a igreja, ficar pobre e viver sem nada. Você tem que ter o bastante para viver e para abençoar outros. Mas saiba que não é seu, tudo é de Deus. Amém? Você não tem que estar dando dinheiro para a igreja para comprar a bênção de Deus para ser abençoado, tá? Não é assim. Agora, você tem, tudo é de Deus, o que você possui, tá bom? E daí você investe conforme Deus coloca no seu coração, tá bem? Agora, essa igreja, nós somos dizimistas. Aqui, quando eu digo nós, toda a igreja. E eu tenho dado testemunho para todos aí, tá? Porque nas igrejas as pessoas não dizimam, e não pode falar sobre dízimo, porque há um Deus que controla eles. Como é o nome desse Deus? Mamon. Mamon é um Deus, ou seja, é um espírito, ou seja, é um demônio, que ele controla as pessoas, através do quê? Através do dinheiro. Tem outro demônio que controla as pessoas através do medo. Tem outros espíritos que controlam a pessoa através de doenças, através de tantas coisas, né? Mas esse controla através do dinheiro. Então ele perverte aquilo que Deus criou, tá? Que Deus criou é perfeito, e ele perverte isso. Então esse mamon, ele é um concorrente de Deus. Ele é um Deus, ele é um espírito, e controla as pessoas. Para quê? Ele diz o que você deve estudar. Então a pessoa vai estudar e às vezes pergunta, tu gosta disso que tu está fazendo? Não. Mas então por que tu está fazendo? Porque dá dinheiro. Então ele vai estudar outra coisa, vai trabalhar em outra coisa que ele não tem dom, que ele não gosta, só porque dá dinheiro. Mas Deus te deu um dom, e se você
confia no Senhor e crê no Senhor, Deus tem meios de fazer com que você trabalhe dentro do teu dom e Deus faça prosperar no dom que Deus te deu. Senão não precisa te dar. Que Deus é esse que dá um dom que você não pode, vai morrer de fome? Não é assim. Mas você crê, depende como você crê, porque é o Espírito. Agora, quando o mamon controla a pessoa, ele diz com quem você casa, o que você vai comer, onde você vai morar, o que você vai estudar, no que você vai trabalhar, tudo controla a pessoa toda, e a pessoa vive uma vida oprimida. Por quê? Porque tem um Deus, que é concorrente de Deus, que controla ela. É possível viver na doutrina de Cristo e no princípio de Satanás. Veja como a gente erra às vezes, né? Por não ter conhecimento. Então nós estamos combatendo esse espírito que se chama Mamon. Ele é um Deus que controla as pessoas no mundo, tá? Então, e Jesus veio para libertar os cativos, e o Senhor quer libertar você. Então, nós lemos que Deus tem um propósito com cada um de nós, e a partir do momento que o nosso coração for tratado, nós vamos lidar com o dinheiro da maneira apropriada. O amor ao dinheiro também afeta diretamente o casamento. Ontem eu falei ainda no encontro, né, de casais que é um caos, são separados, divididos, tal, porque o dinheiro divide eles, porque é um espírito. Esse é meu, esse é dele. Eu não sei, ele não me diz quanto ele ganha, e também eu não digo quanto eu ganho. Ele paga isso, isso, e eu pago isso, isso, isso. E depois eles brigam porque tem uma terceira coisa para pagar e ninguém combinou, e diz, eu não posso, outra, eu também não vou pagar, sabe, porque eu já estou pagando isso, isso, isso. É uma briga assim. Que unidade tem nesse casamento? Não tem unidade nenhuma. Quem é que está dividindo ele? Um Deus. Como é que é o nome dele? Mamon. Ele controla esse casamento através do quê? Através da parte financeira, do dinheiro. Mulher que pega o dinheiro escondido da carteira do marido, sem ele saber, mas é nosso, então diz para ele. Se é nosso, pode ser, eu creio que é, então diz para ele. Por quê? Porque daí está vivendo na luz. Mas daí Mamon diz, não diz nada, é teu mesmo, pode pegar, né? Daí a mesma coisa, a pessoa que trabalha numa empresa, e ela fica no caixa, e daí ela ganha pouquinho, e a empresa ganha milhões, muito dinheiro ali. E ela vive, né, não conseguindo pagar as contas. O que o diabo diz? Olha, é tu que produz isso, é tu que está trabalhando, tu que te mata, e o teu patrão está lá viajando, caçando, sei lá, passeando e tal, e tu está aqui te matando, é tu que produz essa riqueza para ele. Um pouco disso também é teu, tu pode pegar alguma coisa para ti também. Daí ele pega para o lanche. É meu também, eu também tenho direito, pelo menos para comer. Vou passar fome, trabalhar e produzir tudo isso com fome. Daí ele não diz, ele pega para dizer depois, e depois não anota, não diz. Quem controla? Mamon. Como é que o diabo entra? Entra quando há pecado. Quando é que é pecado? Quando a gente usa alguma coisa que não vive na luz, vive no escuro, né? Vive no escuro lá. Então é assim que o diabo trabalha e entra nas pessoas e destrói as pessoas. E casamento tem sido destruído por isso. Filhos que pegam o dinheiro da bolsa da mãe, é meu mesmo, então diz para a mãe. É nosso, a mãe sempre me dá, então diz para ela. Eu ia dizer depois. Não ia. Fez de tudo para deixar só se alguém viesse com a lanterna para achar, né? Com a luz, colocasse luz. Senão não ia falar. É roubo. Roubo. Pastor, tá, mas ela, a mãe, é o nosso dinheiro, ela sempre me dá tudo que eu preciso. Pois é, então fala para ela. Mas se não, é roubo. Pegar dinheiro da carteira do marido sem dizer, a esposa, é nosso, eu sei. Mas sem ele saber, escondido, é roubo. É pecado. É assim que a Bíblia trata. Mas é nosso, então diz para ele. Peguei R$50. Eu ia falar quando? Ia fazer de tudo para esquecer. Daí diz, nem tinha me esquecido. Esquecido? Não, você tinha feito de tudo para não dizer. Veja como é que o diabo entra, às vezes, num casamento para destruir um casamento. É coisa simples, parece inofensiva, mas é assim que você tem que viver na luz. E João disse assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Vem para a luz. Vive na luz.
vai ter a bênção de Deus, vai ser feliz, teu casamento vai prosperar, teus filhos vão ser abençoados, os relacionamentos vão ser abençoados, a vida vai ser abençoada. Por quê? Porque está na luz. Quando a gente sai da luz, não vive na luz, aí você está debaixo desta influência maligna de Satanás, e muita coisa vai acontecer. Então, quem governa a vida de muitas pessoas? Mamon, não é Deus. Ah, mas ele é crente. Pode ser. É possível viver na doutrina de Cristo, vivendo com princípios de Satanás. Nossa, ele é crente, mas a vida dele não condiz com a palavra de Deus. As atitudes dele não é de um filho de Deus que vive na luz, mas é mais parecido com um filho de Satanás que vive no mundo. As obras deles, as atitudes dele, porque não vive na luz, porque tem alguma coisa escondida. Sabe aquela pessoa que não, eu não gosto de ir na celebração, e tal, vai outro dia na célula também ele não gosta, e vem uma vez em quando não vem e tal, assim, por quê? O problema é da luz, ele tem medo da luz. Não é que ele não gosta dos irmãos, que ele não gosta de vir, porque é tal, porque é tarde, porque é horário, porque é coisa. Ele não gosta da luz. Por que não gosta da luz? Porque dá para ver tudo, né? A gente se sente, parece que se sente despido, né? Por causa da luz. Pense nisso, estou ensinando coisas aqui que são importantes, são princípios para a igreja. Ensinando para você, sua família, seu casamento, tá? Ensinando assim, aqui, para viver na luz. O dinheiro então governa, ou seja, não é o dinheiro, é mamon, né? Ele governa, é um espírito, e ele é um concorrente de Deus. Em primeiro lugar, um Deus é aquele que dá segurança. Um Deus é aquele que dá segurança. Davi disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não teria medo de nada. Por quê? Porque tu está comigo. Então o que ele diz? Deus dá segurança. Mamon também é um Deus, e um Deus dá segurança. As pessoas se sentem seguras com o dinheiro, mas não se sentem seguras com Deus. Se tem bastante dinheiro, a pessoa tem segurança. Se não tem dinheiro, mas está cheio de Deus, ele não tem segurança. Por quê? Porque a segurança dele é um outro Deus que dá, é mamon. Você precisa de Deus, Deus cuida de você. Você não precisa ter medo de nada, que o Senhor vai guardar você. Não vai faltar, não vai ter problemas no futuro, no amanhã, o que vai ser lá. Deus cuida de você. A vida do cristão é uma vida de fé, você tem que crer assim. Crer é pelo que você crê, não é pelo que você faz e nem quanto você dá, é o que você crê. Então o problema está na crença, no sistema de crença, não naquilo que você faz. O que você faz é produto do que você crê. Conforme você crê, você age. Se você é corajoso, você fica tranquilo, não tem medo. Se você tem muito medo, sabe, você está tremendo já, não sabe o que fazer, entra em pânico. Por quê? O problema está na mente. Está na mente. E não sabia que dava. Então olha só, isso mostra que quem é o Deus da vida de muitas pessoas. Se o dinheiro se sente segura, mas se precisamos depender de Deus pela fé, se sente completamente ansiosas. Uma segunda característica é que todo Deus exige uma consagração. Então, todas as pessoas que lidam com dinheiro, eles querem ter alguém de extrema confiança, né? Ali para lidar com dinheiro, são os mais bem preparados para lidar com dinheiro, porque mamon requer uma consagração total. Se eu tenho dinheiro, eu sinto que tem valor. Se eu não tenho, eu me sinto sem importância. Quem faz isto é um espírito chamado mamon. Ele diz que se você não tem dinheiro, você não tem valor nenhum, porque você não tem segurança de nada, tá? Mas quando você tem valor, você tem segurança. A autoestima é proporcional ao dinheiro da carteira de muitas pessoas. Um Deus exige temor aos seus adoradores. A maneira como mamon governa é por meio do medo, da ansiedade.
com receio de ficar sem dinheiro e de passar necessidade. Então, Mamon governa as pessoas e controla a maior parte das pessoas. Ele controla com medo de ficar desempregado, de perder aquele emprego, nunca mais vai achar outro, medo de faltar no amanhã, medo do que vai acontecer no futuro, medo da economia do país, medo de ter uma doença e não poder mais trabalhar. Cheio de medo. Jesus veio para libertar de todo esse medo. Você não precisa viver com medo. Os filhos de Deus não vivem abaixo do medo. Medo é Mamon, é um espírito tirano que quer controlar você através do medo. Você não precisa ter medo de nada. Você tem que ser livre. Você depende de Deus, não depende do sistema, não depende do teu patrão, não depende do teu emprego, não depende do salário que você ganha, você não depende de ninguém, você depende de Deus. Deus cuida de você. Você é um filho amado e Deus cuida dos seus filhos. Pergunta para a Andréia Luiz ali: você não cuida da Maribela? Falta alguma coisa para ela? Ela precisa ter medo que amanhã não vai ter café, não vai ter almoço e não vai ter onde dormir? Se ela começar com umas paranoias dessas, dá uma chinelada na bunda. Quando é que faltou alguma coisa? Ah, pois é, não faltou, mas eu não sei se amanhã vai ter. Eu vou te dar uma chinelada para parar com essa paranoia. Sempre vai ter. Nunca vai faltar. Por quê? Porque é filha. Não é o que ela faz, é quem ela é. Oh, aleluia. Quem você é, sua identidade em Cristo. Você é um filho amado. Você foi comprado pelo preço de sangue numa cruz. Acha que daí vai fazer tudo aquilo para depois deixar você ser envergonhado, numa miséria? Não, aleluia. Você é um filho amado agora. E Deus cuida de você. Você só precisa crer nisso. Às vezes nem você não crê. Se você não crê, não consegue receber. Porque não crê, não toma posse daquilo. E tudo é por fé, por crer. Você precisa fazer isso, tá? Então não tenha medo do amanhã. Ah, mas se eu perder esse emprego bom que eu tenho, Deus arruma um melhor. Ah, mas aqui não tem, Ele traz então. Por que Ele não pode trazer para você? Vai trazer lá da China, sei lá, da Mongólia. Eu já tive várias experiências. Aquela vez que mudou o sistema, tinha que precisava dois farmacêuticos para cada farmácia. Todas as farmácias só tinha um. Aí todas as farmácias, que as mais poderosas, deram uma oferta maior e contrataram todos os farmacêuticos que estavam desempregados. E daí faltou, não tinha. São 490 e poucas farmácias no estado. Daí não tinha mais. Daí para mim não tinha. Daí o que a gente foi? Foi para a oração. Senhor, pode não ter para os outros, mas para mim vai ter. Por quê? Porque eu creio. Creio o quê? Eu creio que tu manda lá de Caixa Prego, sei lá de onde estiver. Vai mandar para mim. Aqui em Osório, fim do mundo, vai vir aqui. Eu creio. E nós oramos até no monte. Nós estávamos orando no monte naquela época lá. 30 dias, tocou o telefone. É o senhor Adroaldo? O senhor é dono da Farmalife? Sim. Eu sou farmacêutica e eu queria saber se tem vaga para fazer. Tem. Onde é que está? Pode vir aqui agora? Posso, então vem agora. Não vou perder. Aí você, de onde é que tu veio? Campo Grande. Lá Mato Grosso do Sul, aqui na divisa de São Paulo, lá embaixo, quase na divisa. Tu veio para cá, é para Osório, Conheci umas pessoas aqui, daí gostei, acabei vindo para cá e agora preciso de trabalho. Tá bom, foi Deus que te mandou. Tá empregada já, pode assinar aqui. Deus mandou para mim lá de Mato Grosso do Sul, lá do outro lado. Deus mandou para aqui, para mim. Por quê? Porque eu sou filho amado, eu creio, disse eu creio, Senhor, tu vai mandar, pode faltar para o outro, para mim tu vai mandar de longe, se não estiver aqui perto. E daí Deus mandou de longe. O que é que você precisa que Deus mande, que não tem aqui perto, que Deus precisa trazer de longe? Deus manda de longe para você. Por quê? Porque você é um filho amado, creia nisso, para de sofrer, para de ter medo, não seja controlado por Mamon, não fica debaixo de um jugo de escravidão, de controle, que vai faltar, que não vai ter, que amanhã os teus filhos você nem sabe o que vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer com meus filhos. Creia, Deus tem o melhor para eles.
Os meus estão aqui, Deus tem o melhor. Olha a nora maravilhosa, um genro lindo e maravilhoso ali, ó. Bonito e cheiroso. Foi o que tu disse. Aí, o que é isso? A bênção de Deus. Tá bom? Creia. Viu, Roger? Creia. Tem mais um ali, né, tal. Creia. Não precisa ter medo de nada, Jane. Tá? Não precisa, o Senhor cuida de vocês, tá? O Senhor cuida, não vai faltar nada, não vai ter necessidade, o futuro vai ser brilhante, os filhos vão ser abençoados, vão ser prósperos, vai haver abundância e prosperidade, não vai faltar nada. Por quê? Porque eles dependem de Deus, não dependem do homem, não dependem do trabalho, do patrão, da empresa, dos negócios, da economia, depende do céu. Nós queremos uma igreja próspera. Agora uma coisa só, você não rouba de Deus, não faz isso, que daí você aí ainda está sendo controlado por mamão. O que é roubar de Deus? Tudo é de Deus. Deus dá 10 para você, você pega um e vai lá e diz: ó, Senhor, esse aqui é o teu, é o mínimo, né? Eu só quero dizer que tudo é teu. E esse 10% representa, o 10 representa um todo. Eu estou dizendo que tudo, eu reconheço que tudo é teu. Ah, então o pastor está pregando só para a gente dar dízimo para a igreja? Não, você não precisa dar. Dá na outra igreja lá, aonde você congrega. Vai lá e dá lá. É para você, não é para nós. Para nós já está abençoado. Já tem, é para você. Estou ensinando o princípio para você, para a sua vida, para a sua família. Entendeu? Porque sempre deve, tá, eu sabia que ele ia pregar para tirar oferta. Você não precisa dar oferta, não precisa dar dízimo, não precisa dar nada. Pode assistir os cultos domingo aqui e tal. Nós vamos pregar, alguém aqui, a igreja vai pagar ar, vai pagar aluguel, água, luz, som do melhor, tudo melhor. Você não precisa pagar nada. Agora, para ser membro desta igreja, ser membro mesmo aqui, aí você tem que comer a nossa comida e beber a nossa água. Você tem que ser que nem nós somos. Nós somos dizimistas e ofertantes. Aí sim. Agora, só para assistir culto, pode assistir à vontade, não precisa pagar nada. Nós pagamos para você. Até o papel higiênico, até a água. E se precisar um desodorante, tem ali dentro do banheiro, tem desodorante, tem absorvente, tem cotonete, tem perfume, tem lenço umedecido, tem tudo. Alguém está investindo para a obra de Deus. Alguém está crendo. Alguém crê e investe na obra de Deus. Nós somos assim. Vamos ser uma igreja muito próspera. E nem o espírito de avareza vai estar no nosso meio. Nem o espírito de mamon vai estar no nosso meio. Nosso meio, o espírito de miséria não vai habitar no nosso meio. Nós cremos assim, vamos ser muito prósperos. Não é para ostentar, mas é para fazer essa obra atingir muitas pessoas. Tá? Nós estamos lá em Porto Alegre. E lá vai ser uma igreja muito rápida, vai crescer muito. Tá? Os irmãos de lá estão aqui, a Fábio está ali. A Fábio está ali desde que entrou. Quem mais está de Porto Alegre hoje de manhã aqui? Está lá, o Alexandre está lá. Quem? Tem 4 no encontro, né? A Fábio está aqui. Ela foi aceita, recebida, o Alexandre também, como membro desta igreja, entende? Ela é dizimista, e o Alexandre também, e generoso também, tá? Já começaram assim, sabe que isso? E ela vai ser juíza, tá? Ela vai ser juíza, fazendo as provas vai ser juíza, tá? O Valmir vai fazer a prova hoje, né? Já saiu, né, para fazer a prova, né? A prova do AB, tá? Formado em direito, tá bom? Nosso povo, Deus vai abrir portas muito grandes para eles, vão ser muito prósperos. Chegou, 2 anos atrás, ele chegou para mim e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Pois é, eu estou assim, estudando, todo dia estudando, faculdade, daí não posso estar nas coisas de Deus, nas coisas da igreja que eu quero, tal. E eu acho que que eu quero mesmo é as coisas de Deus. Eu vou parar de estudar e vou ficar só para as células, as coisas de Deus. Não vai parar de estudar, não. Tu vai se formar e depois isso vai ser uma fonte de renda para ti e para a obra de Deus. Depois tu vai usar, tá? Aí a formação de direito que tem, para poder ajudar e abençoar outras pessoas também. Vai se formar sim. Daí ele assumiu de novo e agora está se formando.
Viu? Não é para nós. Larga tudo e vem e fica só na igreja. Não, vai se formar, vai ter um diploma, vai poder ajudar e abençoar outras pessoas também. É para ti, para eles, tá? Então, nós queremos que você seja abençoado, seja próximo. Só quero que você só precisa crer nisso, tá? Mas eu não tenho. Claro que não precisa ter, você só precisa crer. Se você crer, vai começar a acontecer na sua vida. Como é que vai acontecer? Não sei, se eu soubesse fazer, daí eu mesmo fazia, tá? Mas eu sei que acontece. E eu quero orar por você nesta manhã, tá bom? Quero orar por você e quero dizer para você assim, creia desse jeito, creia, mude a mentalidade. Leia livros, tá? Sobre crescimento, mudar a maneira de pensar. Para de pensar na miséria e na pobreza e começa a pensar na prosperidade agora. Começa a ler sobre isso, falar sobre isso, tá? Começa a desejar essas coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai começar a acontecer milagres, coisas assim, você diz, olha, foi Deus. É Deus que quer fazer na sua vida. Por quê? Porque nós vamos impactar muitas pessoas no mundo inteiro, tá? Muitas igrejas virão aqui aprender com nós, e eu quero apresentar vocês aqui, e quero dar o seu testemunho, vai ser dado aqui para essas pessoas aqui, amém? Fique de pé então, nós vamos orar agora.